Então, em 2 minutos, vamos lembrar simplesmente isso. Por que estamos estudando esse aspecto? Porque, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, ele nos usou várias maneiras de se manifestar, e uma dessas maneiras são as teofanias. As teofanias, elas podem acontecer por visões, elas podem acontecer por sonhos, elas podem acontecer pela figura do anjo do Senhor, presencialmente, podem juntar tudo isso, sinais extraordinários, mas toda vez que Deus aparece, e essa aparição ela é perceptível pela visão ou pelos demais sentidos, todos os sentidos, toda vez que ela é percebida, a isso nós damos o nome de teofania. E esse é o sentido do termo. Teo, de Deus, e fania, de aparecer. Deus aparecendo. Então, Deus está aparecendo na palavra do Senhor aqui no Antigo Testamento, meu querido. E se você lembrar comigo, nós já percebemos que ele se manifestou a Abrão, tirando ele de Ur dos Caldeus e levando até a terra de Canaã. Ele apareceu para Abraão. Depois ele aparece para Abrão e faz uma aliança com ele. E naquela aliança nós temos a visão do fogareiro fumegante, aquela tocha de fogo falante, que é o próprio Deus, que passa no meio daqueles animais cortados ao meio, demonstrando o caráter unilateral da aliança. E por último, na última terça-feira que nós estudamos teofanias, nós vimos que agora, de uma maneira especial, a figura do anjo do Senhor aparece pela primeira vez no texto sagrado. E o anjo do Senhor não aparece para Abrão. Aparece para quem? Para Agar, lá no deserto. Então veja que é aqui que nós estamos. E se você estava atento à nossa introdução do estudo bíblico, você deve ter percebido que aqui no capítulo 17 de Gênesis, nós temos uma teofania. Gente, esses negócios estão tudo caindo, né? É o peso da palavra. Gente do céu. Mas você deve ter percebido que em Gênesis 17 nós temos uma teofania. O texto do anjo do Senhor com Agar está no capítulo 16. Mas no capítulo 17 há também uma teofania. Nós só não vamos estudar essa teofania porque ela não possui muitos detalhes para que nós a estudemos. Na verdade, ela acontece dentro da mesma realidade. Mas se você quiser abrir a palavra de Deus, por favor, eu quero só ver um detalhe com você. Porque aqui em Gênesis 17, o fato extraordinário que acontece é que Deus, ele aparece para Abraão, quando ele tinha 99 anos, Deus fala com Abraão, Deus estabelece mais uma vez os princípios da aliança, mas uma coisa acontece diferente. Uma coisa, que está lá no finalzinho do versículo 22. Olha o que diz aí, ó. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Peraí, isso aqui é novo, né? Até então a gente não tinha percebido essa circunstância. Porque até então nós temos visto Deus aparecendo, mas muitas vezes Deus apareceu e o texto bíblico não revelou como ele apareceu, mas que apareceu. Outras vezes ele apareceu e se manifestou de uma forma visível, o texto registrou. Outras vezes ele apenas disse. Mas aqui ele aparece, diz, e o texto termina. Quando termina esse diálogo com Abraão, a Bíblia diz que Deus simplesmente se retirou dele, e aí o termo é elevando-se. Então não havia nenhuma dúvida em Abraão que aquele era o próprio Senhor. E de alguma maneira, que eu não sei qual, ali Deus se foi, e Abraão viu Deus indo embora, literalmente, né? É interessante isso aí, né, irmãos? Então nós adentramos o contexto agora do capítulo 18. Porque justamente depois desses acontecimentos, quando Deus vem, ele estabelece mais uma vez a aliança dele com Abraão, institui a circuncisão. E nós sabemos que, gente, olha só que bênção, né? Porque olha, eu mexo e vai caindo, tá vendo? Esse aqui é bom, porque o pessoal lá de eclesiologia não cai nunca. Esse aqui é bom. Muito bem. Thank you, Kisney. Onde eu estava, queridos? Eu entrei no 18, né? Tá, então Deus ele institui a circuncisão.
Então, Abrão é circuncidado, agora não é mais Abrão, né? Porque quando Deus vem e conversa com ele, fala assim, o seu nome não vai ser mais Abrão, seu nome vai ser Abraão. Agora nós podemos chamar ele de Abraão, porque agora o nome dele é Abraão. E Sarai também não será mais o nome da sua mulher, o nome dela será Sara. Então o nome de Sara não mudou muito, Sarai e Sara basicamente significa a mesma coisa, princesa, mas o nome de Abraão mudou, porque sai do contexto de pai elevado, que possivelmente é um termo que está relacionado aos deuses de Ur dos caldeus, e agora se torna pai de multidões, que é o que está estabelecido dentro do contexto da aliança. Então, dentro dessa realidade, depois que Deus se vai, meu querido, Abraão tem 99 anos, e no determinado dia, um dia normal, um dia de trabalho normal, imagine você trabalhando ali, e de repente você dá uma descansada, né? Porque a hora do meio-dia é a hora do almoço, de repente você acabou de almoçar, então você está ali sentado debaixo de uma árvore, na sombra, como diz lá em Minas, né? Fazendo o quilo. Ou alguns dizem, né? Fazendo a digestão. Fazendo a digestão. E de repente, meu querido, Abrão, ele olha e diante dele vê-se 3 homens. E é claro, quando Moisés ele começa essa narrativa, ele começa dizendo justamente da mesma maneira que ele disse basicamente em todas as outras. Ele começa declarando o quê? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Qual que é o maior calor do dia, gente? Ainda bem que vocês sabem, né? Aqui em Massachusetts eu não sei, né? Porque é difícil saber, né? O maior calor do dia é quando você coloca 80 no seu heating. Mas veja, meu querido, que é justamente aqui que está a base da nova teofania que nós vamos analisar. Abraão estava ali naquela região dos carvalhais de Manre, que nós sempre falamos, e ele vê o Senhor aparecendo diante dele. Mas é claro, a revelação ela vai se ampliando, e a gente já está aprendendo isso. Deus ele vai ampliando a sua revelação. Então aquele que aparecera, aquele que já dissera, aquele que se manifestou em fogo, uma tocha falante, aquele que agora já aparecera também como anjo do Senhor, e a essas alturas Abraão já conhecia também a história de Agar. Até então, meu querido irmão, é o que temos. Mas agora algo extraordinário acontece, porque se trata do próprio Senhor com 2 anjos vindo diante de Abraão. Então essa teofania para nós, meu querido, é muito importante hoje, talvez ela seja a mais importante no contexto de Gênesis, e eu peço que você tenha toda a atenção a entender os aspectos dessa teofania. Então eu não vou aqui me destacar muito aquilo que foi prometido, aquelas conversas de Deus em relação a Abraão, mas sim aos aspectos que estão relacionados à teofania. O que nós podemos perceber em relação à teofania? Então a primeira coisa que diz é que apareceram diante de Abraão quantos homens? 3 homens. Mas você vê que o texto começa dizendo o quê? Apareceu o Senhor a Abraão. Então você tem aqui um problema já para resolver. Porque primeiro diz que o Senhor apareceu e depois diz que 3 homens apareceram. E, meu irmão, a primeira coisa que pode vir à nossa cabeça, é que a Trindade está aqui. É a primeira coisa que pode vir. Eu já coloquei ali, os 3 homens não eram a Trindade. Você vai dizer para mim, pastor, mas isso é um absurdo. De repente você vai falar isso, eu espero que sim. Mas veja que esse era o posicionamento de Lutero. Veja que esse era o posicionamento de alguns pais da igreja. Veja que não é um pensamento tão absurdo assim, porque havia um desejo de muitos desses homens, ao longo da história, de defenderem a doutrina da Trindade, enxergá-la, inclusive, aqui. Mas não podemos fazer essa análise. E por que não, irmão? Vamos olhar o texto, né? Veja que, ao contrário, então, do que esses homens diziam, né? Dos 3 homens, 1 era o próprio Senhor e 2 eram o quê? Anjos. Como é que eu sei disso? Veja, em Gênesis 18, versículo 22, o que diz o texto bíblico? Você pode deixar sua Bíblia aberta aí, meu querido? Porque a gente vai precisar consultar, ir para frente
ir para trás para você compreender. Então, em Gênesis 18, versículo 22, diz: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Esse aqui é o momento que você começa a distinguir quem são os homens. Porque, veja, você sabe que o Senhor está ali. E você sabe que 3 homens estão ali. Mas depois dos acontecimentos desse texto, eu nem li o texto, né? Agora que eu percebi. Vamos ler o texto, gente. Misericórdia. Por isso que eu estou vendo que está faltando alguma coisa. Vamos lá. Gênesis 18. Olha só. Vamos lá comigo. Versículo 1 a 3 primeiro. Diz o texto assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis o quê? 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo que te não passes do teu servo. Agora pula para o versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E agora o verso 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Então agora sim, agora isso já ficou mais contextualizado. Então perceba, meu querido. Nós temos o Senhor aparecendo a Abraão e 3 homens. Então alguns de cara vão dizendo: olha, se o Senhor está aparecendo e são 3 homens, essas 3 pessoas têm que ser a própria Trindade, o Senhor, a Trindade. Está estabelecido, pronto, acabou. Não. Veja que no decorrer do texto, depois que esses 3 homens estão ali com Abraão, participando de um banquete, eles seguem a viagem, eles têm um propósito estabelecido. Lembre-se que toda teofania tem o quê? Um propósito. Eles têm um propósito estabelecido. O primeiro já tinha sido realizado no encontro com Abraão. Eles estavam avançando para o segundo propósito. E Abraão vai com eles, caminha com eles. Então, num determinado momento, há uma separação. 2 desses homens descem para a região de Sodoma e Gomorra. E um desses homens, que a Bíblia chama de Senhor, fica com Abraão. E Abraão conversa com o Senhor. Então veja que num determinado momento, se fosse a Trindade, você teria que dizer o seguinte: então uma parte da Trindade ficou com Abraão, e 2 pessoas da Trindade foram para Sodoma e Gomorra. É uma situação interessante de se pensar, mas não. Isso não é possível, irmão. E por que não é possível? Justamente porque quando esses 2 homens chegam, e aí você olha agora Gênesis 19, qual é a revelação que a própria Escritura dá? Porque o princípio hermenêutico qual é, irmãos? A Escritura interpreta a própria Escritura. Então a própria Escritura vai dizer aqui no capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Veja que a atitude de Ló é muito similar à atitude de Abraão. Mas veja que, ao explicar o texto, Moisés chama esses 2 homens de quê? Anjos. Então, meu irmão, fica estabelecido que os 3 homens que aqui estão diante de Abraão, um deles é o Senhor. E 2 são o quê? Anjos. Deu para entender? Está explicado isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Está claro, gente? Espero que sim, viu? Não é a
Trindade. E aí você agora pode elencar vários outros argumentos bíblicos, né? Lembrando alguém já me perguntou, já disse algumas vezes, né? Pastor, para você, quem é que aparece nas teofanias? Qual é a minha resposta? Pessoal, para mim, todas as vezes é quem? Jesus. Mas esse não é o argumento unânime. Alguns dizem que 99% é Jesus. Porque quer deixar 1% ali, né? Mas eu entendo que sempre é Jesus, porque no plano divino, a pessoa que se encarnaria era o Senhor Jesus. Então, tudo que acontece em termos de manifestação visível, acontece na segunda pessoa da Trindade. Esse é o meu entendimento. Então, nesse sentido, ficaria estranho você imaginar as outras duas pessoas também aparecendo, se você entender esse propósito. Então, os três homens não eram a Trindade. Segunda questão importante nessa teofania. O Senhor e os anjos, que agora você sabe que é o Senhor e os anjos, eles apareceram como? Não foi como o anjo do Senhor, não foi uma tocha de fogo, né? Foi como? Homens. Essa é difícil, né, irmão? Veja, qual é a definição bíblica que temos para Deus e os anjos, em termos de natureza? O ser divino, nesse contexto, tá? No contexto de Abraão, que nós estamos, o ser divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são seres o quê? Espirituais. A essência de Deus é Espírito. E os anjos? Segura aí, Rodrigo. Nem comecei. Qual a pergunta que é, meu cara? Pastor, por eles serem anjos, por que os anjos aceitou a adoração de Ló? Segura aí. Eu não vi a palavra adoração ali, mas vamos chegar lá. Segura lá. Segura aí. Então veja, meu querido. O que eu estava falando? Deus é Espírito, certo. Os seres, isso. E os anjos? Os anjos também são seres espirituais e incorpóreos. E quando eu falo anjo, eu falo tanto dos anjos eleitos como os demônios. Tá? Eles são seres espirituais e incorpóreos. Essa é a essência de Deus e essa é a essência dos anjos. Então, se você me perguntar assim, qual é a essência de um, qual é a essência de outro? É espiritual. Agora, ponto. Há a possibilidade de Deus aparecer de uma forma visível? Essa é a essência da teofania. Anjos apareceram de uma forma humana? Sim. O que é isso? Isso é um evento extraordinário, não ordinário. Porque, ordinariamente, anjos são seres espirituais e incorpóreos. E Deus também. Mas, em alguns momentos, para cumprir algum propósito específico, eles se manifestaram de maneira corpórea. E nós, meu irmão, ficamos aqui absolutamente cônscios de que isso assim sucedeu, por quê? Porque o texto diz que eram 3 homens. Abraão não teve dúvida quando ele viu, são 3 homens. Sim. Essa forma dos anjos de forma humana, eles apareceram de forma de um humano existente ou um humano... Muito simples a resposta, meu irmão. Você não sabe, não? Não, ele pode aparecer através do Eudes ou de um cara que não... Não. A resposta é muito simples. Não, muito simples a resposta. Guarde bastante essa resposta, guarde. Nem o Nicodemo sabe. A resposta é essa mesmo. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Não, veja, irmãos. O texto não dá essa informação para a gente. Então, por que eu vou conjecturar isso? Né? Agora, o que eu tenho que conjecturar eram corpos humanos? Por quê? Primeiro, olha lá. Primeiro, aparência. Não havia dúvida. Ele chamou de homem. Bom, se fosse um corpo feminino, ia chamar de quê? Mulher. Mas era um corpo masculino. Mas alguém pode dizer assim, pastor, de repente era só
um fantasma, uma aparição, como um holograma, né? Um negócio que parecia, mas... Então, olha o texto aí comigo. Mas eu sei do um que o segurou o anjo. Não, mas olha o texto. Vamos ver o texto. Você segurou esse Gênesis 18, versículo 4 a 5. Você não está errado não, Rose. Mas a gente tem que achar a resposta no texto. Então, veja lá. O que diz o texto? 4 e 5. Traga-se um pouco de... Lavai os pés. Já começou... Pô, se fosse uma figura, um fantasma, alguma coisa assim, como é que você lava os pés? Repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão. Refazei as vossas forças. Você está percebendo que todas as palavras que são ditas aqui, elas são ditas dentro do prisma humano? Visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faz como disseste. Tomou também coalhada e leite e novilho que mandara preparar. E pôs tudo diante dele. Se terminasse o texto aqui, ainda a gente podia até cogitar a possibilidade de ser só uma imagem aparentemente humana. Uma simbologia, alguma coisa assim. Mas não. O que o texto diz? Que Abraão permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Eles andavam, sujavam os pés, descansavam, precisavam de refazer. Sim. Não era algo etéreo. Era um corpo humano. Gente, atenção, hein? Eu chamei isso de corpo humano temporário. Porque é óbvio, eu não acredito que Deus ele entrou em alguém para aparecer. Né? E também não acredito que Deus era um fantasma ali, um corpo que parecia um fantasma. Mas... Oi? Não. Não. Deus se manifestou num corpo humano temporário. Descartável. Gente, olha só que a nossa cabeça é interessante, né? Vamos pensar o seguinte. Quem é que trouxe todas as coisas à existência? Porque a gente está querendo que Deus tem que criar um corpo e esse corpo tem que ter um propósito. Olha, por que Deus não pode criar um corpo com o propósito de durar esse momento? Por que ele não pode fazer isso? Vamos pensar aqui na própria palavra do Senhor para Sara e Abraão. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Entendeu? Não adianta você ficar pensando, que corpo é esse? Entenda só o limite do texto. O texto está dizendo que é um corpo humano verdadeiro? Sim. Segundo, é um corpo humano temporário? Sim, porque depois vai embora, acabou. Né? E esse é o aspecto básico da teofania. A teofania não é permanente. A teofania é o quê? Temporária. Então, se você olha para o versículo 4 e 5, você vê corpos humanos temporários realizando atividades humanas comuns, que nós costumamos fazer. Então, vocês estão percebendo. Suja os pés, senta, descansa, come. Deu para entender? Tudo que for além disso aí é especulação sua, eu não falei. Tá bom? Mas o texto está dizendo isso. Então, primeiro Kisney, depois ali atrás. Diga, Kisney. Baseado nisso que o cachorro disse aqui, perguntou, eu estou vendo uma coisa interessante para a gente analisar. Alguma coisa diferente eles tinham. Por quê? A Bíblia diz que ele viu 3 homens em pé na porta da sua tenda e ele correu. Olha o espírito de Eli aí. E se prostrou e chamou um deles de Senhor. Senão chamava senhores. Sim, segura aí. Vou falar disso da próxima. É. Por isso que eu falei que o espírito de Eli avançando. O Rodrigo também falou. Rodrigo, o que ele falou aqui tem a ver com o que você falou, tá bom? Vou responder também. Diga, meu caro. Tem algum estudo em relação ao peso dessa comida? Porque houve Sim, estudo do pastor, sim, fala que tinha mais ou menos 20 a 22 quilos. sim. Era muita comida.
É muita comida. Na verdade, se você for pegar exatamente o que Abraão fez, foi exagerado. Exagerado. Mas por que foi exagerado? Porque Abraão não sabia medir? Não. Eu entendo que Abraão, ele entendeu a visita que ele estava recebendo. Eu sei por quê. Era mineiro? Porque homem come demais. Mas veja, 3 medidas de farinha, só essa aí, dariam 2 galões. Só para você perceber. Né? Então, era muita comida. Não era necessário matar, como é que ele matou aqui mesmo, gente? O novilho, né? Podia ter matado um cordeiro, mas não. Ele matou um animal maior. Então, não tinha necessidade mesmo, se você analisar pela quantidade de pessoas. Então, Abraão, ele foi hospitaleiro ao extremo, dando o melhor do que ele tinha, numa quantidade exagerada, fazendo ele mesmo junto com Sara. Porque lembra que ele tinha quantos servos ao lado dele ali? Né? Ele podia pedir para qualquer um, né? É igual você que tem companhia, o que você fala? Ó, vai lá, né? Faz isso, faz aquilo e tal. Ele podia ter mandado alguém fazer, mas quem foi que fez? Ele. Então, tudo isso vai mostrar essa perspectiva de Abraão de quem o estava visitando. Por exemplo, qualquer dúvida sobre isso, pergunta ao cacheto que vai receber o Nicodemos, né, e pergunta se ele já preparou a despensa. Arroz, feijão e ovo? Bom, a Bíblia está te falando aqui, que seu exemplo aqui, meu irmão, tá? A Bíblia também fala para tratar todos iguais. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz. Não, é isso, é você mesmo, pode falar. Como a verdade se revela, porque a partir do momento que esses homens chegam, ele já se prostra. Uhum. Então, assim, Eu vou avançar para esse ponto que vocês estão querendo avançar para ele, né? Vamos avançar para ele. Então, vamos lá. Então, gente, primeira lição, os 3 homens não eram a trindade, era o Senhor e 2 anjos. Segunda lição, o Senhor e os anjos apareceram com corpos humanos temporários. Qualquer coisa além disso é especulação. Terceiro, Abraão distinguiu o Senhor dos anjos. Abraão distinguiu o Senhor. Mas quando foi que isso aconteceu, pastor? Eram 3 homens. Mas havia uma diferença ali. Qual diferença que havia? Não sei, o texto também não fala. Mas o que você percebe que o texto está dizendo? Observe. A primeira coisa que acontece é que Abraão, ele, ao ver os 3 homens, ele vai ao encontro desses 3 homens e ele se prostra. A atitude de Abraão aqui de se prostrar é a mesma atitude de Ló. Em Gênesis 19, ele também se prostra diante dos 2 anjos. E aí fica a pergunta, ora, por que esses 2 anjos aceitaram a adoração? Eles não aceitaram a adoração. Ok? Porque essa ideia de prostrar não é a ideia de adorar. É a ideia de se inclinar, a ideia de receber alguém importante. Deu para pegar? Eu sei que a... Oi? Pode ser, mas eu não quero usar a palavra reverência, porque a gente usa a palavra reverência para Deus. Né? É porque na cultura hebraica, quando as pessoas elas viajavam, né, e tinha aquele processo da hospitalidade, né, havia essa ideia de se inclinar, de receber essas pessoas. Então Abraão fez isso e Ló depois fez a mesma coisa. Então, pela palavra prostrar que aqui aparece, nós não podemos falar de adoração. Porque essa palavra, muitas vezes, ela é utilizada nesse sentido. De alguém se apresentando diante de alguém importante. Então, as palavras são polissêmicas, elas têm vários significados, você tem que entender o contexto. Quando você vê, por exemplo, a palavra proskinel sendo utilizada como prostrar em Apocalipse, lá é muito claro, porque diz o quê?
que quando João ele se prostra para adorar. Percebeu? Lá fica para adorar. Então, na hora que foi para adorar, o que o anjo falou? Levanta. Né? Mas se você fizer um estudo dessa palavra no Antigo Testamento, você vai ver um monte de gente se prostrando diante de um monte de gente, inclusive de Deus. Mas isso necessariamente não tem a ver com adoração, mas com respeito ou com uma atitude de estar recebendo alguém importante no contexto de hospitalidade. E como aqui Abraão, está recebendo esses 3 homens, e Ló, ele está convidando os 2 homens para entrar na sua casa, qual é o contexto? O contexto é de hospitalidade. Então, se o contexto é de hospitalidade, não se trata de adoração. Deu para entender, gente? Deu? É igual os doramas que a gente assiste, viu? Dorama, não sei o que é isso. Eu só assisto novela da Record. Não, esse costume assim, eles baixam a cabeça assim. Ah, é porque é um princípio japonês. É um princípio japonês, né? A cultura japonesa... É japonês mesmo, né, Dorama? É Dorama, é isso mesmo? Quem assiste Dorama aqui, gente? É mesmo? Não sabia que era essa febre, não? Por que o japonês faz isso, irmão? O japonês faz isso porque culturalmente é uma atitude de respeito, se curvar, né? Então, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Agora, então, o ato de prostrar, Kisney, Fábio, o ato de prostrar em si não é o que fez Abraão distinguir. Porque o ato de prostrar, como eu acabei de dizer, tem a ver com o quê? Com hospitalidade. Mas o que fez Abraão distinguir? Quantos homens estavam diante dele? 3. Quantos anjos estavam diante de Ló? 2. Veja que Ló, quando vai conversar com os anjos, ele diz assim: senhores, fiquem comigo, né? Entre aqui na minha casa, tal, senhores, fiquem comigo. Eram quantos? 2. Então, 2 senhores, ok, entra, né? Mas aqui são quantos? 3. E quando Abraão corre, o que ele diz? Ué. Por que ele fala, meu Senhor? Entendeu? Percebeu? Então, a distinção, necessariamente, não está pela palavra prostrar, mas pelo tratamento que foi dado ou com quem que você conversou. Então, de alguma maneira, Abraão, ao ver aqueles 3 homens, ele percebeu em um aspecto distintivo que fez ele usar qual a palavra? Senhor. Ok? Mesmo a palavra Senhor, irmãos, os estudiosos vão defender isso, que ela também pode ser usada em contextos diferentes. Mas aí essa palavra especificamente, eu acho que a melhor tradução seria o Senhor. Nem meu Senhor, mas seria o Senhor. Né? Quem? Ele distinguiu, já não era um ser humano normal. Não, ele distinguiu que era o Senhor, mas que estava em forma humana. Pois é, mas... É. Não, aí eu entendi o que você quis dizer. Não, esquece The Chosen, gente, pelo amor de Deus. Não, chega, pelo amor de Deus. Veja, a pergunta, Cacheta, é o seguinte: quando foi que Abraão reconheceu que era Deus? Quando foi que Abraão? Alguns estudiosos vão dizer que ele começou a perceber que era Deus só quando ele perguntou: onde está Sara, tua mulher? Porque como é que 3 visitantes sabem o nome da esposa de Abraão? Né? Então, naquele momento, alguns historiadores vão dizer que ali, que até então tudo foi normal, como uma hospitalidade normal. Então, naquele momento, ele passou a entender que era o próprio Senhor. Só um minutinho, deixa eu só concluir, por favor. Eu, pessoalmente, não creio. Por que eu não creio? Não vejo nenhum problema na outra, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto no final. Mas por que eu não creio? Primeiro que eu escrevi lá, ó. Esta é a 6ª aparição visível do... Ainda que Deus tenha se revelado de diferentes maneiras, eu entendo que Abraão já tinha uma percepção de quem era
o Senhor. Veja que é a sexta aparição, não é a sexta vez que Deus se manifesta, é a sexta aparição. Então eu entendo que Abraão já sabia exatamente o que podia esperar de Deus. E se ele não, aí é a pergunta, né? Se ele não tivesse percebido, por que na hora que ele disse, onde está Sara, tua mulher, Abraão não falou assim, respondeu, olha, como você sabe o nome da minha esposa? Porque eu ficaria surpreso, né? Quem te disse? Como é que foi? Quem que é isso? De onde vem? Né? Ele não reage. Não há nenhuma reação no texto que indique isso. Então eu entendo que Abraão, no momento que ele vê os 3 homens, ele já tem a percepção de que é o Senhor, né? E 2 anjos em corpos humanos temporários. Deu para entender? E nisso a novela da Record acertou. Parabéns, a novela da Record, parabéns. Ela acertou, ela colocou exatamente dessa maneira, né? E foi muito bom. Mas não tem como, eu coloco lá, né? Tal, não tem jeito. Antônia, quer falar, por favor? Sim, é verdade. Mas veja que não é só fala. Olha ali, a sexta aparição. Deus falou, e a senhora está certa em pensar que Abraão poderia reconhecer a voz do Senhor, acho que é uma conjectura interessante, né? Mas ele não só falou com Abraão nesse tempo, ele já tinha aparecido, essa é a sexta, 5 vezes. Então você tem o testemunho anterior e a voz somado ao encontro, né? Diga, Jaque. O que eu falei para o Fábio é que Deus apareceu com os 2 anjos em forma de humana. Uhum. Aí eu falei, imagina Deus aparecer, a presença dele deve ser forte também. Sim, Não deve tem ter como tem alguma confundir. coisa tinha lá espetacular. Então, Era um corpo humano, mas devia ter alguma coisa. se revela. Devia ter, sim. Se revela. Devia ter alguma coisa. Mas o texto não diz, a gente não pode especular, né? A gente entende também que foi como, igual Jesus falou, quando aquela mulher foi ser apedrejada, que perguntou para o pessoal, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Deus fala, é irreconhecível. Mas são questões que a gente vai começar a apontar. Então, isso vai definir se vocês acham que Deus já era conhecido no versículo 1, ou se ele se tornou conhecido a partir da pergunta. Agora, tanto faz se você é dos que acham que foi pela pergunta, ou se você acha que foi no encontro. Tanto faz, porque no final é Deus do mesmo jeito, não é? Não mudou nada. Mas eu, pessoalmente, acho que Abraão distinguiu o Senhor dos anjos logo ao encontrá-lo. E aí, por isso que eu peguei Kis e Fábio e dei o destaque. Não pela prostrar, que o prostrar era hospitalidade. Mas porque ao prostrar para receber, no caso de Abraão, ele se direcionou a um, o Senhor. E no caso de Ló, ele se dirigiu aos 2, falando senhores, no plural. Deu para perceber, irmãos? Essa distinção é interessante. Mas alguém levantou a mão? Margarete levantou a mão? Eu não levantei não, pastor, mas aí também, Sim? Abraão o reconheceu pela sexta, porque ele já estava, foi a sexta aparição, Aham. descarta a ideia de que alguém que falou ali que era um corpo descartável, né? Deus estava aparecendo, o Senhor aparecia sempre no mesmo. A palavra descartável faz parte de uma teologia descartável, entendeu? Colim, somos amigos, Colim, somos amigos. Mas o que o Colim quis dizer, né, é que era um corpo temporário. Ele só não usou essa palavra, entendeu? Ele só não usou. Só que o texto não diz qual foram as outras formas, entendeu? A única forma que a gente sabe que Deus apareceu foi para Abraão. Para Abraão. A única forma que a gente sabe que Deus apareceu até então era uma tocha de fogo falante. Só isso. O resto está dizendo, apareceu o Senhor, mas a Bíblia não fala como foi. Você vê que aqui no 17, ele apareceu, ele conversou, testemunhou lá a circuncisão e tudo, e depois fez o quê? Se retirou de Abraão, elevando-se. O que é isso? Não sei. Mas a Bíblia diz que ele estava lá e depois ele
É isso. Vamos lá avançar, senão o tempo não dá, irmãos. Vamos lá. Terceiro, tem mais ainda, né? Deixa eu ver se eu expliquei isso. Acabei de explicar a questão do se prostrar, né? E a quarto. Agora, o Senhor homem revelou-se o quê? Onisciente. E por que eu escrevi Senhor homem? Porque é um homem que está lá, que tem o nome de quem, gente? Senhor. Por que ele se revelou onisciente? Porque quando ele fala para Abraão, Abraão, eu voltarei daqui a 1 ano, e a sua esposa dará à luz um filho. Até que enfim, né? Porque essa espera já está anos e anos, né? Então, voltarei, olha, ele está dizendo, voltarei daqui a 1 ano. Quem está dizendo isso? O Senhor. O homem, o Senhor homem. E aí, lá na tenda, o que a Sara fez? Ela se riu. E quando ele confronta a Sara, ela diz assim, não é assim. Ele, é certo que riste. Então, esse homem sabe o nome de Sara, e sabe que Sara riu no seu íntimo. Não é uma risada, aquela risada, né? Não. Íntimo, íntimo. E aí, para prejudicar mais um pouquinho, dentro da tenda. Ok? É no íntimo e dentro da tenda. Porque alguém poderia dizer, ele deve ter olhado os olhos de Sara e percebido que ela estava rindo internamente, né? Não, estava lá dentro da tenda da Sara, nem estava ao alcance do campo de visão. Nisso aí, a novela da Record errou. Errou. A Sara lá ficou, assim, escondidinha no meio do mato, assim, sabe? Mas ela estava tão escondida que eu estava vendo ela. Então, se eu estava vendo ela, o anjo do Senhor, né, o próprio Senhor também estava vendo, né? Diga, meu cara. Sim. E aí a pergunta que eu falo agora, meu caro, é a seguinte. Ele prometeu que voltaria daqui a 1 ano, correto? Quem prometeu? O homem, que é chamado de quem? Se houvesse alguma dúvida que esse homem ainda é o Senhor, é só você ir lá na frente no texto e ver quem foi que voltou daqui a 1 ano. Quem foi que voltou daqui a 1 ano, gente? Olha lá. Vamos abrir aqui, ó. Gênesis 21, versículo 1 e 2. Gênesis 21, versículo 1 e 2. Quem foi que visitou a Sara depois de 1 ano? Visitou quem, gente? O Senhor a Sara como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia e ela deu o quê? A luz. Então, a última expressão que a gente pode ver que o Senhor, ele fala como Deus, ele é o próprio Deus. Veja as expressões. Disse o Senhor, porque eu escolhi. Disse mais o Senhor. O clamor de Sodoma subiu até ele, o Senhor. Respondeu o Senhor. E aqui, o Senhor visita Sara, porque o outro homem tinha prometido o quê? Que voltaria daqui a 1 ano para visitá-la. Quem que é esse, gente? Eu mesmo. Então você pega o texto bíblico, no seu próprio contexto, o que você enxerga? O Senhor homem fala como o próprio Deus. Por que ele fala como o próprio Deus? Porque ele é Deus, gente. Ele é o próprio Senhor. Amém? Aqui, já coloquei. Sim. Sim. Aqui é o fechamento, né? Então veja que o texto termina como? Abraão tendo uma conversa com o Senhor enquanto os 2 anjos estão aonde? Em Sodoma. Ele ficou na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele se aproximou do Senhor. Você consegue entender isso? A relevância dessa informação? Eu não sei se você sabe, irmão, nós estamos aqui em Gênesis capítulo 18. Mas é a primeira vez que um homem inicia uma conversa com Deus. É a primeira vez. Porque até então, quem está comunicando com os homens? Deus. Mas quem melhor para iniciar uma conversa com Deus do que aquele que é chamado amigo de Deus? Então ele vai e inicia a conversa com o Senhor. Veja que ele se aproxima do Senhor. O Senhor está ali, gente. O Senhor está ali.
ele se aproxima dele, ele conversa com ele, e aí vem aquele papo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Senhor, se tiver 50 justos, 45, 40, 30, 20. E Deus ali respondendo, né? Respondendo. Diga, meu cara. Interessante, pastor, que diz que depois que os dois anjos foram, foi que Deus falou consigo mesmo. Ocultarei ao Abraão o que estou para fazer? Sim, né? Se os dois anjos fossem parte da Trindade, teria falado com ele. É, claro. Isso aí, né? Mas você vê que o relacionamento de Deus com Abraão é tão interessante que ele fala, ocultarei de Abraão o que eu estou para fazer? De maneira alguma. Porque qual que é o propósito dessa teofania? Duplo, irmão. Graça e juízo. Qual é a graça? Daqui a um ano, a sua esposa terá um filho. Qual é o juízo? Sodoma e Gomorra serão destruídos. Então veja que o propósito da teofania é duplo. E depois que Deus ele realiza o seu propósito, o que a Bíblia diz? Retirou-se o Senhor da presença de Abraão. Veja que esse homem, que é chamado Senhor, o Senhor homem, ele faz a mesma coisa do capítulo 17. O que aconteceu no capítulo 17? Terminou toda a conversa, ele se retirou, e aí diz o texto, elevando-se, né? Aqui diz, terminou a conversa, o que diz o texto? Retirou-se da temporário, irmão. E aí o que se segue é a destruição de Sodoma e Gomorra, como nós conhecemos. Então o Senhor homem fala como Deus, porque ele é o próprio Deus. Amém? Então, para fechar, vamos à aplicação final. Quero convidar você a ler bem forte comigo. Vamos lá? Ainda que isso não deve diminuir contudo, você conseguiu captar aqui? Eu fiz ali uma ponte entre esses dois momentos, porque, não sei você, mas toda essa passagem lembra muito o que aconteceu com Maria, né? Só que no caso de Maria, quem foi que apareceu para ela? O anjo Gabriel, né? E ele anuncia que ela vai dar à luz a um filho. Ele mesmo, Emmanuel. Está lembrando aqui, Rodrigo. Diga, meu cara, para eu fechar. Eu acho que você estava procurando isso aí, mas você não estava observando o que eu estava falando, não, né? O pessoal deve estar olhando assim, mas ele falou isso. Vocês estão pensando nisso? Mas eu falei isso, Jado. Ô, Jado, você deve estar pensando no que tem ali para a gente comer, né? É isso, eu sei, estou ligado. Amém, queridos? Então essa foi a nossa teofania, a nossa quarta teofania. A próxima teofania será e estará no contexto da prova de Abraão. Você lembra da prova? O que aconteceu na prova de Abraão, gente? Deus pediu quem? Isaac. Deus pediu Isaac. E tem uma teofania ali? Tem. É essa que nós vamos estudar. Espero que você tenha compreendido melhor. Vamos orar, feche seus olhos.